O Espírito Santo traz para nós. Fazia muito tempo que eu não usava essa roupa. Mas eu estou me achando bonito hoje. Eu estou levando muito em conta a palavra de semana passada, né? A gente tem que se amar. Eu dobrei os meus joelhos por minha causa semana passada. Eu até me achei mais magrinho essa semana. Falei, uau, tá bonito. Nem precisa ir para academia essa semana. Não precisa nem controlar a alimentação, nada. Só a pastora que ficou no meu pé, né? Mas, gente, nós vamos dar continuidade, obviamente, ao tema desses 7 domingos. Qual é a causa? Por essa causa eu dobro os meus joelhos. E hoje a causa quando nós vamos dobrar os nossos joelhos aqui será pela nossa família, será pela nossa casa. E se existe uma área da sociedade que o diabo mais ataca, é a família. Não é verdade? São casais, que é a base da família. O homem, a esposa, são muito atacados. Porque ele sabe, o diabo sabe, o inferno sabe, se eles desestruturar, desestabilizar uma casa, ele não só desestrutura o casal, mas ele desestrutura uma geração. Não é verdade? Eu sei que hoje os nossos joelhos dobrados nesse lugar trará restauração e restituição em nome de Jesus. Eu dei um tema para minha mensagem, eu esqueci de mandar para o pessoal da mídia, mas eu sei que o Celo é muito rápido aí, o Patrick também, em fazer artes assim sobrenaturais. O tema, óbvio, nós vamos falar sobre família, mas o Senhor me deu um tema, e o tema é a minha família, meu jardim. Repita comigo, minha família, meu jardim. Você sabia que a Bíblia fala sobre 2 jardins? Vamos falar o tema da nossa mensagem para os nossos ministros de louvor. Qual é o tema, igreja? Olha, minha família, meu jardim. A Bíblia fala sobre 2 jardins. O primeiro jardim é o jardim mais famoso que você conhece, que é o jardim do Éden. Gênesis capítulo 2, versículo 8. A minha versão é NVI, tá? Eu não sei qual era a versão do Ricardo, que eu tentei procurar no meu celular, falei, essa versão é dele. Né? A versão que eu estou usando aqui é a versão NVI, para que você acompanhe de uma maneira mais eficaz. Gênesis capítulo 2, versículo 8, fala do primeiro jardim. Diz assim a palavra de Deus: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore também da ciência do bem e do mal. E o versículo 15, pula lá para o versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden. Para quê? Para cuidar dele e cultivá-lo. Esse é o primeiro jardim. E eu fico imaginando Adão na sua plenitude em glória, na sua plenitude em graça, sem conhecer pecado, sem conhecer desobediência, sem conhecer nenhum mal, habitando nesse jardim, vivendo até então 24 horas por dia desse jardim, nesse ambiente onde ele não precisava suar para trabalhar, onde ele comia de algo que ele liberava palavras e as coisas aconteciam, onde o único trabalho dele era administrar, era cuidar e cultivar. Esse é o primeiro jardim que o Senhor falou muito comigo essa semana, preparando essa palavra. Eu questionei ao Senhor, se Deus, eu posso viver, será nesses dias, esse jardim? E o Senhor falou, filho, se você crê, tudo é possível. Mas como trazer esse ambiente antes pecado para os nossos dias hoje? Por isso que existe o segundo jardim.
E o segundo jardim, você sabe onde ele está. Mateus capítulo 26, versículo 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. E lhes disse: sente-se aqui, enquanto vou orar. A palavra Getsêmani significa um lugar onde é prensado azeites. É um lugar de esmagamento para conseguir o mais puro azeite, ou o mais puro das frutas que eram esmagadas naquele lugar. E foi nesse segundo jardim onde Jesus nos restitui, ou melhor, é nesse segundo jardim que Jesus restaura o primeiro jardim, a qual Adão viveu com a sua família. Mas a pergunta é, pastor, o meu jardim tem sido um lugar de prensa. O meu jardim tem sido um lugar de esmagamento. Ou melhor, talvez você pense, a minha família, pastor, tem sido um lugar de prensa. Eu entro naquele ambiente. Como é doloroso. Como é triste, às vezes, permanecer nesse lugar. Mas a grande questão é que existe também um Éden preparado para nós. Toda vez que você se submete a ser tratado no Getsêmani, se prepare, porque o próprio Deus vai te levar ao Éden. Às vezes nós não vivemos o jardim do Éden como família, porque não estamos dispostos a ser prensados, a ser tratados, e deixar com que a prensa da palavra, com que o confronto do Espírito, não deixar com que o amor, às vezes de uma palavra lançada, tire o melhor de nós. Só quando você se deixa, como homem, como mulher da sua casa, quando você se deixa ser prensado, quando você se deixa ser esmagado pelo teu eu, se prepare. Quando você se deixa ser tratado, existe um Éden, existe um jardim do Éden preparado. Note que o Éden era um lugar, a palavra Éden significa, o jardim do Éden é um lugar do paraíso. Éden, na verdade, era toda a terra. Note que nós lemos aqui que o Senhor plantou um jardim no Éden. Então, a terra estava pronta, ele pegou uma partezinha do Éden e fez do pedacinho do Éden um jardim. E a palavra jardim, nesse contexto, significa paraíso. Talvez você olhe para todas as famílias da terra e você vê só desgraça, só miséria, só descaso, você só vê famílias destruídas. É o Éden como um todo. Mas existe um lugar chamado igreja, a qual Deus reservou para que seja o seu jardim. Pastor, como é que eu desfruto quando você deixa-se ser tratado pelo Getsêmani? Por isso que o tema dessa mensagem é minha família, meu jardim. Quando Jesus é levado ao Getsêmani, e nós sabemos, quem participou do Encontro com Deus fala, nós explicamos muito sobre essa gota de sangue que brotou da cabeça de Jesus. Não é? Quantos lembram do seu encontro? Aleluia. Quantos nunca participaram do Encontro com Deus aqui? Temos muitas pessoas, já nós vamos ter. Aleluia. Mas no Encontro com Deus nós falamos sobre esse primeiro derramamento do sangue de Jesus que foi nesse jardim. E não foi por um acaso que Jesus sangrou no jardim. Ele sangrou no jardim do Getsêmani, sabe para quê? Para remir, para restaurar o jardim que foi perdido no Éden. E quando você como igreja, quando você como família se deixa ser esmagado, ou se deixa ser contagiado
com esse sangue que brotou do Getsemane, o próprio Espírito Santo leva você desse lugar de esmagamento para um lugar de paraíso. Irmão, se há um lugar que eu particularmente amo estar, é na minha casa. Eu amo estar em casa. Está aí a pastora que não me deixa me equivocar, porque eu não minto. Crente não mente, amém? Na verdade deveria ser assim. Eu amo estar em casa. Sabe por quê? Porque a minha família é o Éden. É o jardim do Éden. Eu amo estar em casa. Mas eu sei que conheço muitos homens que, para estar em casa, eles precisam passar em muitos lugares antes. Ou para chegar muito tarde e que todo mundo esteja dormindo, para que ele só durma. Ou ele toma todas para chegar em casa e o que ele ouvir, entrar aqui e sair aqui. Por quê? Porque a sua casa não é o Éden. A sua família não é o jardim do Éden. Pelo contrário, ainda tem sido o Getsemane, um lugar de prensa. Um lugar que não há alegria, não há prazer de estar. Mas eu sei que essa é uma noite a qual o Senhor vai transferir as nossas famílias desse ambiente hostil. Por quê? Porque nós vamos dobrar os nossos joelhos. É por essa causa que nós vamos dobrar os nossos joelhos para tirar a nossa família do jardim do Getsemane e levá-las ao jardim do Éden. Para que possamos viver a nossa casa, um pedacinho do paraíso. Aleluia! Aleluia! Qual é o seu jardim hoje? Qual é o jardim que você se identifica como família? O Éden ou o Getsemane? Eu sei que se o teu jardim for o jardim do Éden, na verdade toda a família cristã deveria viver no jardim do Éden. Se você está aqui, é porque Deus já tem um jardim do Éden preparado para você. Senão você não estaria aqui, senão você estaria em outros lugares. Mas o fato de você estar aqui, se prepare, porque o jardim já está preparado para ti. Já está tudo pronto, o que falta é só você entender isso. Ontem o Jonathan pregava aqui na rede e foi fogo puro, foi bênção. Ele falava, gente, vocês precisam decidir a entrar no barco. Então essa é uma noite de decidir a entrar no jardim do Éden, porque já está preparado. Já está preparado. O que falta, pastor? Eu me posicionar, eu me alinhar e entrar nesse ambiente de paraíso. Aleluia! Mas para mim entrar nesse lugar do Éden, nesse jardim do Éden, onde eu estou alinhado com Deus, onde eu estou alinhado com a palavra, porque toda a família alinhada com Deus, alinhada com a palavra, em primeiro lugar, ela vive o mesmo propósito. Para você viver no jardim do Éden, esse é o primeiro pré-requisito para você como família, para você viver. Você precisa viver o quê? O mesmo propósito. Quantos conhecem canga de boi aqui? Só quem é do interior, né? Eu lembro que quando eu ia visitar um tio aqui, morava aqui em cima, ele tinha canga de boi, nós éramos adolescentes, nós íamos em cima, na carroça. E era uma aventura da época. Visitar esse tio era o nosso Beto Carreiro do ano. Era lá onde nós tínhamos as nossas aventuras. No meio do mato, subir barranco. E com ele. E eu lembro que quando, na canga de boi, obviamente, vai duas vacas. Não, 2 bois. 2 cavalos, às vezes vai 2 cavalos também. Mas quando um boi decidia puxar para o lado direito, mas a ideia era ele ir reto, mas ele era teimoso, ele puxava para cá. Gente, era uma loucura. Era um risco. Era um risco para quem estava ali tentando pilotá-los. E era um risco para nós, tudo piazadinha lá em cima daquela carroça. Sem falar que exigia um esforço dobrado de ambos os bois. Porque quando você não vive no mesmo propósito, quando você não está alinhado em andar no mesmo caminho, você sempre fará esforço desnecessário. Se você quer viver no jardim do Éden, esse é o primeiro pré-requisito. Viva o quê?
o mesmo propósito. E se é alguém que entendeu isso, foi Josué. Josué capítulo 24, versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 15 diz assim: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Aí Josué dá uma declaração tremenda. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aleluia. É como se ele falasse para os parentes dele. É como se ele falasse para os amigos, sabe aqueles amigos que só levam você para aquele mau caminho? É como se ele falasse, ele se posicionou. Falou, gente, vocês querem ir para o inferno com tripa e tudo? Vocês querem viver essa vida desgraçada? Vivam. Mas eu, não só eu, mas eu e a minha casa, nós vamos andar com Jesus. Nós vamos servir a um único Senhor. Porque é Ele que tem o poder de nos livrar, é Ele que nos livrou, é Ele que nos dará essa terra, é Ele que vai derrubar as muralhas, é Ele. É Ele. Você quer viver no jardim do Éden? Se posicione essa noite como varão da sua casa. Aleluia. Como cabeça, como sacerdote da sua casa. Olhe para sua esposa a partir de hoje e fala, não sei você, mas eu vou servir ao Senhor. Com unhas e dentes, com corpo, alma, com todas as minhas forças. A partir de hoje, eu vou servir ao Senhor. E se eu sou o cabeça dessa casa, você também vai. Porque quem manda aqui sou eu. Homem, se é uma hora que você pode usar o teu poder e autoridade, é agora. Porque a hora que a tua esposa mandar tu arrumar a cama, tu pega e vai. Aí não dá para erguer voz nessa hora. Só vai. Mas nessa hora você se levanta. Olha na cara dela. Chama os filhos também, aponta o dedo na focinha deles. Fala, a partir de hoje, eu, minha mulher aqui e vocês, vamos servir ao Senhor. Nada vai mais nos distrair. Nada de um ficar puxando para cá, outro ficando reto. Não, vamos todos alinhados. Num único propósito. Se posicionar, irmãos. Nós queremos viver no jardim do Éden, mas nós queremos viver do nosso jeito, do nosso padrão. Não, nós não vamos conseguir. Para termos uma família vivendo no paraíso, é uma necessidade viver no mesmo propósito. Entenda isso essa noite. Nós somos famílias sacerdotais. Nós temos Deus como Senhor da nossa casa e acabou. Mas a economia está dizendo isso. Não interessa o que a economia diz. Eu tenho o Senhor como líder máximo da minha casa. Mas a doença está batendo na porta da minha casa, está deixando os meus filhos doentes. Não importa se está batendo, mas eu tenho um Senhor que é o Deus que sara. É o Deus que sara, então eu libero palavras, eu unjo, eu oro e as doenças não têm que ir embora. Nós somos famílias sacerdotais, irmãos. Nós temos poder que nós nem imaginamos ainda. Traga o Éden para a sua casa. Como? Se posicionando, vivendo um único propósito, entendendo que a sua família é sacerdotal. Nós nos movimentamos pelo que a palavra diz. Se a Bíblia falou, está falado. E não deve existir na nossa mente, no nosso coração, nenhum risco de dúvida. Somos sacerdotais. Temos o reinado de Cristo sobre nós. Nós dependemos dele. Às vezes nos frustramos como famílias porque queremos depender de nós mesmos, das nossas capacidades, da nossa força. Eu não estou falando que você não deve se esforçar, pelo contrário.
Mas entenda que acima de você existe um Senhor que é muito mais poderoso, que o de repente dele vai acontecer e as coisas vão se transformar. Você não depende das coisas desse mundo. Famílias sacerdotais que vivem no jardim do Éden não dependem de circunstâncias humanas e carnais. Depende da atuação do sobrenatural. Quando você entende que a tua família é sacerdotal, você sai dessa realidade humana e você começa a viver numa realidade sobrenatural. Aleluia! Você tem Cristo como teu Senhor. Quando você entende que a sua família é sacerdotal, você tem alegria na lei do Senhor. É o que Davi fala, e nela eu medito dia e noite. A lei do Senhor não é para nos punir ou para nos colocar regras e limites, não. É para que nós amamos ela. Venhamos amar a sua lei, amar a sua palavra. A ideia de Deus nunca foi colocar leis sobre o ser humano. A ideia de Deus sempre foi ter um diálogo, um relacionamento. Entenda isso. Que existe uma alegria em você servir ao Senhor. Eu sempre falo que se é um povo, e a Bíblia também fala sobre isso, obviamente. Se é um povo que precisa exalar alegria, somos nós. Nós somos o povo mais feliz dessa terra. Nossa, com essa motivação, aleluia. Somos o povo mais feliz dessa terra. Ai, como eu sou muito feliz com Jesus. Faz, irmão, até feliz com Jesus, irmão. Deixa esse rio da alegria fluir de dentro de você. A nossa alegria não vem de fora. Faça assim, a minha alegria não vem daqui. A minha alegria não vem daqui. A minha alegria não vem daqui. E a minha alegria não vem nem de onde os meus pés pisam. A minha alegria vem de dentro de mim. Dentro de mim. Dentro de mim. Aleluia. Aleluia. Sim. Como famílias sacerdotais, nós temos uma única fé. Diga comigo, única fé. Qual é a nossa única fé? Ah, se o Bolsonaro ganhar, aí vai ser... Ah, se o fulano entrar na política. Ah, se aquela porta se abrir. Meu Deus, como eu oro para que essa porta se abra. Não fique dividindo a tua fé. Não fique espalhando a tua fé em lugares ou em pessoas ou em ocasiões. A nossa única fé está em Cristo. Cristo e esse crucificado. Mas a cruz não o deteve. A cruz não o suportou. Porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus é o nosso Cristo. Jesus é o nosso Redentor. Jesus é a nossa única esperança para esses dias. Não divida a sua fé. A tua única fé precisa estar em Cristo. Não espalhe a tua fé. Ah, não, na segunda-feira eu vou lá fazer o meu votinho. E a Mega Sena, acumulou. Não, mas se a oração de dobrar os joelhos não resolver, eu vou ter que ir lá visitar aquele lugar lá que me falaram. Faz uma reza forte. Está repreendido em nome de Jesus. Não coloque a tua fé em coisas. Ah, porque falaram para mim, se eu der. Meu Deus, tem tanta coisa, sabe Deus? Não. Para viver uma família no Éden, para ter o jardim do Éden em nós como família, é necessário ter uma única fé. Única fé. Em segundo lugar, toda família que deseja viver o jardim do Éden, ela sempre vive, sabe o quê? Livramentos.
O Éden, quando você entende que o jardim do Éden vai começar a viver em você como família, se prepare para ser livre de muitas coisas, para ser salvo de muitas coisas. E se é alguém que entendeu isso, foi o nosso amigo Noé. Olha só o que Hebreus fala sobre Noé. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, diga comigo, pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar o quê? Sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Por muito tempo as pessoas falaram, e eu sempre ouvia isso, que a arca foi para salvar a humanidade, para salvar os animais. Também foi. Mas a prioridade da arca, a Bíblia fala o quê? Construiu uma arca para salvar a sua família. Quando você deseja viver no jardim do Éden como família, se prepare, porque Deus sempre dará estratégia para que livramentos aconteçam. Deus sempre vai mostrar uma planta de uma arca para que você e a sua família sejam salvos. É por isso que existe igreja, porque é aqui no domingo à noite que você recebe plantas. Plantas para que amanhã, na segunda-feira, você sente e fala, meu Deus, eu ouvi tanta coisa ontem, agora o que eu vou fazer? O pastor falou que para mim viver o jardim do Éden como família, eu preciso viver o mesmo propósito. Opa, tá aí uma planta, tá aí um segredo, tá aí uma chave, que se você virar, as coisas acontecem. Todo domingo você recebe chaves aqui, plantas, e Deus deu uma planta perfeita a Noé, não é verdade? Dando a dimensão da arca, o tamanho, tipo de madeira, tudo, todos os cômodos, a altura, a profundidade, o comprimento, tudo prontinho. E Noé fez o quê? Obedeceu em cada detalhe. Toda vez que você vem para uma reunião como essa, o Senhor está dando plantas para você, para chegar hoje na sua casa mesmo e começar a alinhar as coisas, organizar as coisas. Se é para viver no mesmo propósito, então você vai chamar toda a sua família e falar, a partir de hoje, eu sou o cabeça dessa casa, nós vamos andar por esse caminho. Sabe às vezes o porquê que as famílias ficam às vezes perdidas? A culpa é nossa, homem. Tem mulher que perdeu a oportunidade de falar, fala Deus. Porque nós somos bananinhas às vezes, desculpe a palavra, mas nós somos meio banana. Deus dá plantas para nós e nós estamos aí, será que eu faço? Será que eu oro? Será que eu vou fazer? Eu conheço homens aqui que têm vergonha de orar com a esposa. É, misericórdia. Tem vergonha de chamar os filhos, de orar com os filhos. Ah, eu não sei orar, mas não precisa saber orar, só diz para eles fechar o olho ali, eu vou orar. Escreve uma oração, leia a oração, não sei. Mas a responsabilidade de viver o mesmo propósito é nossa, homens. Dá destino para a nossa casa. Você está recebendo plantas toda vez que você participa de uma célula, toda vez que você ouve uma palavra, você ouve uma canção. Deus está desnudando, Deus está mostrando para você plantas que você precisa, segui-las, praticá-las. Por quê? Porque é dessa arca que vai vir livramento. É dessa planta bem executada, quando você obedece os princípios, é dela que vai vir salvação para você e toda a sua família. Sim, já pensou, Noé? Mas está muito grande essa arca aí. Se é só para mim e para minha família, né, eu, minha esposa, os filhos, aí vai dar 8, 9, 10 no máximo. Para que uma arca de 100 metros? Se Noé fosse brasileiro, com certeza ele ia dar o seu jeitinho.
Mas ele ia estar desobedecendo, ele ia estar fugindo daquilo que Deus estava mandando. Então se prepare para viver salvação, para viver o cuidado de Deus. Decida hoje a receber e praticar todas as plantas que Deus tem liberado sobre você. Todas as diretrizes, tudo que o Senhor tem ensinado nós como igreja nesses dias, coloque em prática, sem questionar, sem duvidar, porque a salvação, ela virá. Em terceiro lugar, quando você vive no jardim do Éden, se prepare para viver milagres. Quem vive no jardim do Éden, vive milagres. O nosso Deus é um Deus de milagres, você crê nisso? Deus não mudou. Deus não mudou, irmãos. Nós que mudamos, nós que às vezes duvidamos, nós que não alinhamos o nosso coração com Ele como família, mas Deus continua realizando milagres. Essa que é a verdade. E se é uma família, se é um homem, uma mulher que entendeu que Deus faz milagres, esse homem se chama Abraão. Olha só, Gênesis capítulo 18, versículo 10. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera. Depois do inverno vem o quê? Vem o quê? Primavera. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera. Não, vocês não entenderam, meu Deus. Mais uma vez. Nós estamos no inverno, né? Depois do inverno vem o quê? Ouça a palavra do Senhor dizendo: então disse o Senhor: voltarei a você na primavera. E Sara, sua mulher, terá um filho. Então diz o Senhor a você essa noite: eu voltarei na primavera e eu farei o milagre que você tanto busca. Não duvide, irmão. Não duvide disso. Qual é o teu maior anseio essa noite? Qual é o teu maior desejo essa noite? Voltarei a você na primavera. E Sara, sua mulher, terá um filho. Mas olha a atitude de Sara. Sara escutava atrás da tenda. Versículo 11. Abraão e Sara já eram velhos de idade. Já eram velhos, de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesmo. Talvez você não riu com os seus lábios quando eu falei que na primavera Deus fará o milagre que você quer. Mas ela riu. Sabe por quê? O versículo continua dizendo que quando pensou, depois de já estar velha, o meu Senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Versículo 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sim, em nome de Jesus. E olha só o versículo, no capítulo 21, versículo 1. Eu estou sendo profético essa noite, irmãos. 21, 1. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Versículo 2. Sara engravidou e deu a um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Qual foi a época? Mais alto, na primavera. Versículo 3. Abraão deu o nome de Isaque ao seu filho que Sara lhe dera.
Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso. Deus me encheu de riso, e todos os que souberam rirão comigo. E todos que souberem disso, faz isso comigo. E todos que souberem disso, não, você consegue melhor que isso. E todos que souberem disso, se alegrarão, rirão com você. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Aplauda Jesus por essa palavra, gente. Aleluia! Quem vive no jardim do Éden como família, vive milagres. Mesmo na velhice. A velhice não é só de idade, mas às vezes de pensamentos, de espera. Talvez você está há muitos anos esperando, está velho, está careca de esperar. Tem uns que literalmente estão, né? Careca de esperar, mas mesmo na velhice se prepare, porque na primavera o milagre vai acontecer. O milagre vai ser notório a todos. E todos que hoje debocham de você, todos hoje que choram com você tuas amarguras, todos eles vão rir com você. Todos vão se alegrar com a vitória, com o milagre que Deus vai fazer. Aleluia! E em último lugar, para mim finalizar. Quando você vive no jardim do Éden como família, se prepare. Porque você vai ter que viver em perseverança e em amor. Perseverança e em amor. E se é alguém que viveu em perseverança, que a Bíblia fala, é um homem chamado Jacó. Né? Foi falado sobre Jacó aqui, meu Deus. Jacó viveu em perseverança em 2 momentos. Primeiro, perseverou em lutar com o anjo, até ser abençoado. Não parou. A pastora falou aqui, né, 2 domingos atrás. Mostrou até um vídeo aqui. Perseverou até o amanhecer, não largou o anjo por nada, enquanto não foi abençoado. Para você viver no jardim do Éden, como família, se prepare para viver em perseverança. Perseverança em Deus. Entender que a nossa luta não é carnal, não é humana. Olhe para o seu esposo aí do seu lado. Se você der com a sua esposa, diga para ela: você não é o meu adversário. Você é o meu aliado. Você não é o meu adversário, eu não luto contra você. Pelo contrário, nós nos unimos, nós juntamos forças para um único adversário chamado Satanás. Nossa luta não é carnal. Então persevere com esse homem, persevere com essa mulher em Deus. Porque a raiz de toda a família é espiritual. Toda família tem base espiritual, tem raiz espiritual, e tudo que o inferno quer é destruir isso. Então persevere. E até que a morte o separe agora. Como diz um pastor amigo aí, né? E a morte demora. Até que a morte, e demora. Leva muito tempo. Mas que seja de preferência dela, né? Se for para acontecer. Tô brincando. Persevere até o fim. Você disse sim no altar, agora é até o fim. Não tem. É até o fim, persevere. Persevere, mulher. O Senhor vai te dar a vitória, fica tranquilo.
ele vai mudar. Ele vai ser transformado. Sabe por quê? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Haja no natural que o Senhor vai agir no sobrenatural. Aleluia! Sim. Persevere, não pare, não pare. E note que a luta de Jacó com o anjo durou até o momento que ele confessou quem ele era. Quando ele confessou, ele venceu. Não deixe o orgulho matar você. Eu creio que se Jacó tivesse confessado desde o início, se jogado aos pés do anjo e falasse, eu sou Jacó, eu sou enganador, eu sou mentiroso, eu sou um prostituto, eu só falo mal, eu sou um cara ruim mesmo. Aí o anjo ia falar, uau, você já venceu, tá bom, seja transformado. O nome não será mais Jacó, será Israel. Note que existe família aqui também. Existe família na transformação de Jacó, no singular, pessoa física, para Israel, uma nação poderosa. Quando você persevera, homem, quando você não para de orar, mulher, quando você não desiste de jejuar pela tua casa, pelos seus filhos, quando você não desiste, o Senhor pega de uma simples oração, de uma incrível busca sua, Ele transforma aquele ambiente para toda a sua casa. Faz da sua casa uma nação, onde todos olham para você e falam, uau, como Jesus transformou essa casa. Foi isso que aconteceu com Jacó, porque ele perseverou em lutar com o anjo. Então não lute com pessoas. Lute com o anjo. Não lute com homens. Lute com o anjo. Até quando? Até você sair vitorioso dessa guerra. E em segundo lugar, Jacó perseverou em lutar pela mulher amada. Ele amava tanto Raquel. E você sabe da história. Gênesis capítulo 29, versículo 18. Ele perseverou em lutar pela mulher amada. Eu sei de alguns jovens aqui que perseveraram em lutar pela mulher amada. Né? Cadê? Aqui, ali. Aleluia, venceu. Gênesis capítulo 29, 18. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse, trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Versículo 19. Labão lhe respondeu, será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. Mas lhe pareceram poucos dias, pelo tamanho, pelo tanto que a amava. Quando você persevera pelo teu amado, mulher, quando você persevera por ele, homem, quando você persevera pela tua amada, pode passar 7, como foi o caso de Jacó, passou-se 14 anos, mas passou-se como fosse poucos dias. Sabe por quê? Porque toda perseverança precisa estar, como é que é o nome, Jesus? Envolvida. Não é enraigada, é enraizada. É, sabe um negócio que é... Me ajude, gente, a pregar. Envolvida. Toda perseverança precisa estar envolvida em amor. Conectado. Toda perseverança precisa estar conectada em amor. Porque toda perseverança sem amor, ela é dolorosa. E o tempo não passa. Ai, não acontece. Meu Deus, que fardo, que carga. Mas quando é envolvida com amor, são poucos dias. Parece que foram poucos dias, porque tanto a amava.
Persevere. Persevere pela tua família. Não desista. Não desista. Tudo que o inferno quer é que você pare. Que você não persevere. Eu vou ler meus últimos 2 versículos. Tiago capítulo 1, versículo 2. Persevere. Meus irmãos, receba essa palavra do teu espírito essa noite, irmãos. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E olha o versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Aleluia! Persevere. Perseverança. Persevere em lutar pelos que você ama. Eu sei que você ama os seus filhos. Eu sei que você ama o seu esposo. Você ama a sua esposa. Então persevere por eles. Até o fim. Porque aquele que persevera na provação, depois de ser aprovado, receberá coroa de vida. Se coloque de pé comigo essa noite. Aleluia. Eu gostaria que o Ministério de Louvor viesse aqui. Nós vamos cantar de novo. Que a bênção se derrame de 1000 gerações. Aleluia. Enquanto eles vêm aqui, os nossos líderes de 12 vão estar vindo aqui na frente também agora, para ungir você. Para ungir, talvez você trouxe fotos da sua família, eles vão ungir as fotos, vão orar por você, vão interceder pela sua família. Talvez você não trouxe foto, você trouxe o celular. Tem foto no celular, traga o celular, vai ungir o celular. Vai ficar oleoso o celular, mas não importa, não vai estragar.